O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo ao seu programa Destaque Imobiliário, especial Conacor, Congresso Nacional de Corretores de Imóveis. Ao meu lado, um dos grandes palestrantes do evento, um professor mais querido do Rio Grande do Norte, ele que pode ser comparado a um cirurgião, um cirurgião cardiovascular. Quem trabalha com finanças, quem trabalha com negócio, quem trabalha com dar vida às empresas pelo Brasil, professor Marcelo Bavelloni, experiente e muito carismático. Seja bem-vindo ao nosso programa Destaque Imobiliário. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com você. Professor, o tema é muito sugestivo. Quando se fala em finanças, as pessoas já pensam logo em dinheiro, já pensam logo em gastar, né? Mas a receita parece que não é essa, né? Dinheiro, pensa logo em economizar, que aí é o grande segredo, é a contramão do negócio. Agora, fala pra gente como é que é esse processo cirúrgico, como é que é essa anestesia para salvaguardar as empresas que tanto precisam. A gente só tem índices negativos hoje. Eu não gosto de dar foco no problema e eu prefiro dar foco na solução. Qual é a grande saída para ter sustentabilidade nos negócios? Muito bem, sua pergunta é bastante interessante. Por quê? Normalmente, quando me convidam, não me convidam para saber como vai aplicar o dinheiro. Para nenhuma festinha, né? Exatamente, né? Me convidam para dizer que existem muitas contas e que a empresa travou. Então, uma das questões agora, nesse processo cirúrgico, como você fez a analogia, é entender de que forma nós temos que estancar essa hemorragia, essa saída do dinheiro. E, normalmente, essa hemorragia ela está onde? Quando você visualiza uma empresa, eles te chamam porque, digamos que a dívida virou uma bola de neve. Normalmente, principalmente no ramo imobiliário, você tem uma característica interessante. A sua projeção de vendas, muitas vezes, ela não é realizada. E você estava contando com um valor que não entrou naquele momento que deveria ter entrado. Com isso, as obrigações elas existem e muitas vezes você recorre a instituições financeiras para pegar esse dinheiro e realizar os pagamentos. Mas recorrer a instituições financeiras, normalmente esse dinheiro ele vem com um presentinho e esse presentinho se chama juros. E os juros no Brasil, principalmente nesse período, ele já era alto. Nesse período ele está muito mais alto, né? Com isso, a hemorragia ela acontece em que sentido? Muito dinheiro sendo direcionado para pagamento de juros. E a empresa acaba trabalhando e começa a patinar. Não sai do lugar. Em que sentido? No sentido de que todo o dinheiro que ela ganha agora vai para esses juros que é alto. E com isso algumas empresas não conseguem pagar as suas dívidas e acaba virando bola de neve, tentando apagar o sol com a peneira. Em que sentido? Paga-se uma dívida, se contraindo novos empréstimos, né? E aí é quando realmente eu entro para, digamos assim, estancar essa sangria, porque senão... Mas parece que esse raio-x é um raio-x muito evidente nas empresas no Brasil, até porque eu observo nos segmentos, a concorrência ela está muito desleal no sentido de levar o segmento para baixo, né? De, como se diz no popular, de se prostituir, você tem que descer para poder competir, nessa descida parece que cai todo mundo e para subir de novo é um desafio grande, né? Como é que é esse zigue-zague, como é que é esse posicionamento, o que é que a empresa precisa fazer, quais são as medidas cabíveis para estancar de forma imediata? Assim, você botar o dedo na ferida e parou, agora a gente vai analisar o que a gente pode fazer para ir passo a passo, porque não é uma particularidade de nenhuma empresa. Acho que a maioria das empresas sofrem dessa condição.
Exatamente. Interessante é que em todos os segmentos, né? Todos. Então, o que eu poderia dizer para o empresário, né? Pare, dê 2, 3 passos, saia da sua empresa e analise ela de fora para dentro. Porque não adianta também chamar um consultor financeiro para ajudar a negociar banco, né? Ou tentar rever... Quando chega ao nível de banco, é o estágio final já? É o TI da UTI? Não, pelo contrário. A maioria das empresas hoje tem um empréstimo de banco para ajudar aí no seu dia a dia. Né? Muito pouco um segmento que tem uma liquidez, né? É incrível que a maioria hoje tem sim um capital de giro. Em outras oportunidades, outras pautas, ao longo desses 7 anos, já houve casos que quando você soma o passivo, é muito maior do que o patrimônio da empresa, o patrimônio pessoal do dono, e a herança para os familiares é uma dívida milionária. Como que se chega, como é que se concebe, como é que se permite criar esse monstro e conviver com ele diariamente, com esse monstro? Vamos voltar ao filme dessa empresa. Em algum momento ela estava muito boa. Era ali que ela devia ter feito a lição de casa. Né? Boa. E o que seria essa lição de casa? Ótimo, adorei essa lição de casa, viu? Olha o momento mais importante da entrevista, viu? A lição de casa. É eu ter o controle da minha gestão. Né? Mas quando se tem dinheiro entrando, parece que você relaxa nesse sentido. Então você passa a gastar mais do que deveria e a ter um desperdício maior do que deveria. Poxa, se eu tenho dinheiro em caixa, eu enquanto corretor, eu vou, daqui pegar 40 quilômetros e visitar um cliente. Só que de repente à tarde eu faço praticamente o mesmo trajeto para visitar um outro cliente. Eu tenho dinheiro, então de repente esse meu combustível, ele sem planejamento, ele passa a ser um gasto maior do que ele poderia se eu tivesse planejado. E aí, quando eu estou sem dinheiro, aí é que eu começo a planejar as minhas visitas, né? Eu começo a colocar clientes que moram perto, ou a demonstrar casas numa ordem onde eu não preciso dar tantas voltas. Mas por que organizar os meus gastos, ou o meu planejamento de logística, ou visitar clientes, ou de repente fazer esse trajeto planejado quando se tem dinheiro? Por que eu só vou fazer isso a hora que está faltando dinheiro? Né? Entendo. Eu tenho até uma pergunta. Existe uma lógica ou um método para se definir o Prolabore? Porque eu acho que é um ponto extremamente importante, porque tem empresas que não justificam, o faturamento não justifica a retirada de lucro nem a retirada do Prolabore. E aí a pessoa se condiciona com aquele padrão de vida e a coisa não anda bem, e esse Prolabore ou esse retirada de lucro acaba sangrando a empresa de forma geral. Existe um cálculo, a grosso modo? Sim, eu sou empresário. Então como é que eu defino o meu Prolabore? Eu fiz uma relação das minhas atividades na empresa. Então 80% das minhas atividades, elas são na área de estratégia. Eu sou uma pessoa pensante na empresa. 20%... No Brasil, cabeça pensante ganha pouco, viu? Olha, como eu sou o dono. O professor. Verdade. Concorda? Então, Verdade. 80% tem que ser o menor salário, se for na lógica do Brasil. Infelizmente, né? Mas como nós estamos falando de uma lógica empresarial... Certo, eu estou brincando. Né, o direcionamento ele é fundamental. O que é interessante é que numa empresa você observa às vezes o empresário trabalhando 80% e pensando 20%. É outro erro, né? O empresário, ele tem que pensar em médio e longo prazo. É claro que o curto é importante. Mas não tem fases também do empresário? Tem fases que ele precisa trabalhar mais para o pescoço engrossar, segmentar a empresa, começar a ter fôlego para ele poder pagar pessoas para fazer o que ele pode fazer? O que ele tem que ter é uma autoavaliação e ser sincero, de saber se realmente é o momento da vida da empresa que obriga ele a fazer isso, ou se é deficiência dele. Porque muitos empresários, eles têm dificuldade de delegar, dificuldade de confiar,
e dificuldade de contratar certo. Então ele contrata pessoas medíocres e faz tudo porque as pessoas que ele tem não são capazes de fazer. Então ele errou 2 vezes. Quando o professor fala medíocres, pessoas que estão na média, né? Isso. Não precisa ser abaixo da média, não. Pessoas medianas. Isso. Mais ou menos, boas, pessoas boas. Isso. Com um bom currículo e pouca prática. Vamos lá, se você tem pessoas mais ou menos, empresas elas são formadas de pessoas. Então você vai ter uma empresa mais ou menos. Verdade. Né? Eu, quando eu quero contratar um assistente financeiro, eu chamo logo gerentes. Tá? Na minha comunicação de emprego, eu quero gerentes financeiros. E eles vêm. Quanto tempo você está desempregado? 3, 4 anos. Olha, eu tenho minha vaga de assistente, você topa? Meus assistentes são gerentes. Né? Agora, se você põe a vaga de assistente, talvez venha o auxiliar. O estagiário do curso do... Aí você vai ter do Senac. Exatamente. Então, muito cuidado também na hora de contratar. Mas o que eu quero dizer é que o empresário ele tem que pensar junto, né? Ele tem que ter boa parte do tempo assim. Então, no meu caso, eu fiz a lista do que eu realmente faço na empresa. Agora, essa relação das medidas para que você estanque qualquer início de um fracasso financeiro na sua empresa, você vai ficar sabendo logo após os comerciais, então não sai daí não. Marcelo Bavelloni conosco falando sobre gestão corporativa aqui no seu Destaque Imobiliário.